Umbanda 2024, 7 temas para nós umbandistas refletirmos, 7 coisas que eu acho que é necessário nós mudarmos para praticarmos uma Umbanda melhor. Não que a Umbanda precise ser modificada, a Umbanda na sua essência, ela é divina, ela é perfeita. Mas nós, umbandistas, enquanto prática de Umbanda, o que nós podemos melhorar? É isso que eu convido a você, tirar alguns minutos, vem comigo fazer uma reflexão. 7 temas para nós umbandistas refletirmos, 7 coisas que precisamos mudar. O que será que é isso? Fruto das minhas reflexões e meditações nesse final de ano. Mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe o descritivo desse vídeo, o link que você é redirecionado para a playlist do curso Umbanda Pé no Chão, várias videoaulas publicadas. Você já sai maratonando, gratuito aqui no canal Universalista EAD, não paga nada, temos diversas videoaulas e tira as dúvidas comigo, o autor da obra de referência, que é o livro Umbanda Pé no Chão, psicografada por Ramatias. Você interage diretamente comigo nos comentários e tira suas dúvidas. Vamos estudar? É inacreditável, mas existem centros de Umbanda que é proibido se falar que os médios são conscientes. É um tabu para a assistência, como se, isto dito, se perderia a mística, se perderia o encanto e os consulentes desacreditariam aquela agremiação espiritual. Isso é uma grande objeção por incompreensão. Uma das diretrizes espirituais universais é a verdade, a veracidade. Temos que praticar uma Umbanda afim com a verdade. Se nós não somos médios inconscientes, nós temos que assumir a nossa consciência mediúnica. Isso é tudo de bom. A consciência significa que você está retendo memória, que você tem lembrança durante o transe, durante os atendimentos. Isso é muito bom, porque você vai retendo atributos dos orixás, dos guias, dos preto velho, dos caboclos, e vai absorvendo esses atributos em sua personalidade, e a partir daí espiritualizando-se. Esta é a grande intenção da Umbanda, o grande esforço da luz divina, ter um corpo de adeptos espiritualizados, maduros, verdadeiros, verídicos, honestos. Então precisamos mudar isso, dar um basta nesta mentira. Raríssimos médios são inconscientes hoje. Em 50 anos de Umbanda, mais de 50 anos, lá se vão 53 anos do meu batizado na cachoeira de Itacuruçá, quando estava com 7 anos de idade, conheci tão somente um médium genuinamente, verdadeiramente inconsciente. Então, precisamos assumir a consciência mediúnica e alinhar nossa prática da mediunidade com esse momento do terceiro milênio. Estamos em 2024. Como é concebível estar numa religião, estar praticando a mediunidade e o estudo não existir? A ausência de estudo, nenhum estudo, não se fala a respeito nem através da oralidade. Os médios tão somente são colocados para rodar, né? Entrar em transe e acabou ali. Não se fala a respeito. E os médios, quando vão perguntar, eles são chamados a atenção, que tem que ter paciência, tem que esperar, que eles vão ir aprendendo com a prática. A mediunidade tem mecanismos tão sutis e subjetivos que é imprescindível o estudo. E nós, no Brasil, somos uma nação que tem uma larga e ampla literatura mediúnica, seja espírita e também
umbandista. Podemos estudar, devemos estudar. Procurem sempre compreender o que acontece durante o desenvolvimento mediúnico. E se não tem desenvolvimento, durante o transe, durante aquele estado alterado psíquico que a influência da entidade, do guia espiritual está prevalecendo em você, o que você sente, o que você percebe, por que daquele magnetismo, por que daquela vibração, como você faz para recepcionar melhor o pensamento do guia espiritual e ser um médium melhor na comunicação. O que você tem que mudar, o que você tem que compreender, quais são os mecanismos da mediunidade, qual é a técnica da mediunidade, quais são as especificidades por orixá, linha de trabalho na Umbanda, qual é o orixá, linha de trabalho que você mais se identifica, o que você sente naquele momento do canto do caboclo e por que você sente aquilo, qual é o chakra que está sendo atuado, o que é um chakra, o que é corpo astral, o que é um duplo etéreo, o que é ectoplasma, o que é desdobramento espiritual. Tantas coisas que nós temos que saber que a necessidade do estudo da Umbanda e da mediunidade ela não se encerra. Então, temos que rever essa questão da ausência de estudo. E você, médium, se você está numa casa que não estuda, não vai ter estudo, e o seu quadro sacerdotal não é receptivo a essa proposta, reflita, pense se este é o seu local e qual é o aprendizado que você está tendo com a sua espiritualidade. Às vezes nós olhamos algumas engiras que se dizem de Umbanda nas redes sociais e nós, um pouco mais antigos, perdemos a referência. A gente não consegue enxergar naquele rito, naquela reunião, Umbanda, mesmo que se denomine como Umbanda. Por que isso acontece? Umbanda nos dá a liberdade para o seu dirigente, para o seu sacerdote, deles fazerem o rito, a liturgia, em conformidade à sua ancestralidade, à sua linhagem iniciática, à tradição que eles se identificam. Mas nós temos um limite que é a identidade da Umbanda. Qual é a identidade da Umbanda? É possível uma Umbanda sem caboclo, sem preto velho, sem criança? É possível uma Umbanda que a gente não consegue enxergar que ali tenha Umbanda? O que nós estamos fazendo que enfraquece a identidade umbandista? O excesso de enxerto, o excesso de carnavalização, folclorização dos nossos ritos, o animismo vicioso, o excesso de paramentos, vestimentas, o demasiado número de linhas novas que vão se afastando desse núcleo central, que é a Umbanda de preto velho, que é a Umbanda de caboclo, que é a Umbanda de criança, em alguns momentos fazem com que nós percamos a identidade. E o que a gente percebe, um movimento de liquefação, de diluição do que seja Umbanda. Para o leigo, para a sociedade laica, aqueles que têm um primeiro contato com a Umbanda, fica muito difícil compreender o que é Umbanda, porque há uma diluição de referenciais básicos, estruturais e fundamentais da Umbanda tradicional hoje em dia. Infelizmente, isso está acontecendo. Quando o preto velho e caboclo somem das engiras e não tem mais espaço para outras denominações, outras linhas, nós temos uma perda de identidade. Toda religião, toda filosofia, doutrina tem que ter uma ética. A ética nos dá o balizamento do nosso comportamento. Quais são os limites do nosso comportamento, das nossas atitudes enquanto umbandistas, na nossa prática umbandista. Há casas de Umbanda que têm mais uma afinidade com uma ética africana, seja Nagô, Banto, Angola.
há casas que têm uma predisposição, uma simpatia com a ética cristã, judaico-católica. Há casas que adotam preponderantemente uma ética espírita. Todas essas têm uma ética válida. Não existe uma ética pura na Umbanda. Há um caldeamento de diversas éticas que dão o modo de ser, o empoderamento do umbandista que está alinhado com a ética universal, cósmica. Agora, uma Umbanda aética e esta ausência de ética legitima o tudo posso, o tudo eu faço, tudo é válido por interesses outros, distantes da lei divina. Eu cobro, eu ameaço, eu chantagio, eu minto, eu não sou verdadeiro com os consulentes, eu invento oferendas, eu invento enfermidades, eu ameaço para cobrar dos consulentes um ebó, eu tenho interesses financeiros, pecuniários, eu faço qualquer coisa para manter a satisfação desses interesses, tenho uma atitude messiânica, intocável, como se fosse um profeta na minha comunidade, todos têm que estarem subservientes à minha vontade. Aí é uma perda de ética. Qual é a ética que nós temos que ter na Umbanda que nós praticamos? Uma ética que nos aproxima das leis universais. Uma ética de amor, de não violência, de ser verdadeiro, de verdade, de não roubar. Uma ética que nós sejamos genuínos e sinceros. Pode ser a ética africana, pode ser a ética cristã, judaico-católica, pode ser a ética espírita, pode estar balizada numa ética de uma outra tradição, pode estar ancorado numa escola umbandista. Zélio de Moraes, Caboclo Mirim, W.W. da Mata e Silva deixaram um legado, deixaram uma ética, um método. Então, se na tua casa não há um método, não há uma ética, ela é a ética e tudo faz e tudo é válido, o que você está fazendo nessa casa? Então, nós temos que ter uma ética nesta Umbanda de todos nós. Muitos consulentes chegam na Umbanda buscando uma solução. E eles têm no imaginário que a Umbanda vai resolver rapidamente. Seja questões de saúde, afastar um obsessor, conseguir um emprego, um amor, um namorado, o apaziguamento de uma relação, rápida abertura do caminho para se conseguir um negócio, a compra de um imóvel, um emprego novo, como já tinha dito anteriormente. No campo da saúde, acham que vai acontecer um milagre. Tudo isso com um mínimo de esforço ou sem nenhum esforço pessoal. Isso está no imaginário popular e pulsa, vibra e é alimentado por uma camada, uma faixa, um segmento significativo de umbandistas que prometem essas soluções, logicamente com interesses próprios, de uma maneira geral, financeiro, pois mercantilizam o axé, mercantilizam essas promessas de solução. O que acontece? Com isso, nós estamos vendendo uma ilusão para as pessoas. Quem está de fato por dentro da Umbanda e de uma Umbanda genuína, verdadeira, com ética, com método, sabe que nada dispensa o nosso esforço pessoal. Trabalho, parte emocional, psicológica,
quanto um médium tem que se esforçar para estar alinhado com a vibração do seu caboclo, do seu preto velho e se manter na tarefa ao longo do tempo. Tudo isso sem promessas vãs, sem facilidade. Isso não quer dizer que quando necessário e haja merecimento, que não haja abertura de caminho, que não haja até uma cura física muitas vezes, mas nós temos que rever, temos que mudar essas promessas falsas e vãs de soluções mágicas, milagrosas e rápidas nesta prática umbandista. É impressionante hoje em dia a exposição midiática dos ritos e liturgias por dentro de algumas umbandas. Tudo se filma, tudo se registra e se coloca nas redes sociais. Esses dias eu vi um vídeo de um rito de marinheiro e a dirigente estava vestida de sereia dentro de uma bacia com água, dançando. Um outro rito também, dentro da linha de marinheiros, rastejavam no chão como se fossem ondinas ou sereias. O que o leigo vai entender disso? Qual é o fundamento de você ter uma bacia com água, você estar vestido de marinheiro ou de sereia, dançando dentro desta bacia? O que o leigo vai entender? Então, esse excesso de exposição e não só exposição de fundamentos do transe genuíno, mas de situações que não têm qualquer fundamento, estão no campo do animismo vicioso, isso depõe muito contra essa umbanda de todos nós e é utilizada por esse movimento neo-evangélico, neo-pentecostal que nos bombardeia diuturnamente. Trabalhos em cemitério, em covas abertas, covas rasas, com sacralização de animal nessas covas, covas essas com restos cadavéricos ainda ali. Não sei se isso, não sei não, eu não tenho dúvida, isso não é bom para nenhuma religião. Começando que se questiona qual é o fundamento daquilo ali. E aquilo que a gente não identifica como sendo uma prática ética ancestral de fundamento da umbanda genuína. Então essa exposição mediática ela tinha que ser revista e utilizarmos as mídias sociais de maneira inteligente para divulgarmos pontos de doutrina, saberes ancestrais tão consagrados na umbanda, orientações objetivando a mudança de comportamento do ser humano para que nós tenhamos um planeta melhor, uma sociedade melhor, para que nós nos tornemos humanos mais amorosos, menos egos, menos egoístas, menos personalísticos, mais fraternos, mais solidários, tanto que nós podemos nos utilizar das redes sociais e mídias de uma maneira inteligente, mais sábia, que fortaleça a Umbanda, fortaleça o movimento umbandista, porque a Umbanda não precisa ser fortalecida. A Umbanda é luz, a Umbanda é divina, a Umbanda é perfeição. E o último ponto, bastante polêmico, no meu modo de ver, é a divinização de espíritos. Divinização, eu digo, é quando você pega uma entidade e a coloca no lugar de Deus. Aquela entidade é Deus para você. Então, espíritos esclarecidos, os verdadeiros ancestrais, ilustres e guias da Umbanda, não incentivam esta prática. Nós temos que ter respeito, humildade, veneração e devoção pelos nossos guias, mas Deus é um só, independente do nome e forma com que a gente ancora a nossa devoção. No momento que você substitui Deus por um espírito e coloca esse espírito no lugar de Deus, e isso vem acompanhado de subserviência, submissão total, obrigações
festas, e esse espírito é tratado como um Deus quando está em terra, coroado como um rei, como uma rainha, tem uma ação imperial messiânica com o corpo mediúnico aceita isso e entra nessa divinização. Nós temos algo que é muito perigoso, que estabelece as simbioses espirituais e obsessões complexas. Deus não precisa ser substituído por um espírito. Deus devemos alinhar a mediunidade, equilibrá-la e mantê-la sadia com a nossa devoção em Deus. Qual é o nome e forma de Deus que nós elegemos para o nosso coração, para a nossa devoção? Não importa o nome e forma. Deus tem infinitas denominações nas diversas tradições vigentes no planeta, mas Deus é um só. Então, separar o que é espírito, o que é entidade, o que é de Deus. De Deus somos todos nós, mas não substituir Deus por um espírito. Quando a gente entra nessa divinização, e geralmente isso vem acompanhado de uma subserviência do médium, do sacerdote e a partir do corpo mediúnico, um controle total, como se fosse algo, um reinado, um império, e você tem total dependência desse Deus, desse espírito. Fica o alerta, isso não é Umbanda, nunca foi e nunca será, porque a Umbanda nos liberta dessas dependências, dessas subjugações ilusórias. Reflexão, Umbanda 2024, 7 coisas que preciso mudar na Umbanda, 7 temas para nós umbandistas refletirmos, 7 temas que eu estou refletindo profundamente. Peço a você, deixe seus comentários, suas angústias, discordâncias, o que você acha desses temas que eu propus? Eles têm valência? Eles têm a ver? Eles servem para alguma coisa? Comente, deixe seus comentários. Estarei respondendo a todos se necessários. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.